Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa para esse episódio é entender como combinar dois negócios tão diferentes, moda e café, num ecossistema único. Aqui é @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é entender como que a Cici chegou nesse nicho específico do negócio dela. Bom, meu arroba é Cici Navarro e a minha expectativa é poder aprender, né, diante das perguntas de vocês e também contribuir dentro de tudo aquilo que eu já vivi até agora. Muito bom. Hoje, no Roy Hunters, teremos a participação de Cici Navarro, diretora e fundadora do Doutora Cherry, Café Cherry e Cici Navarro Collection. Nesse episódio, Cici irá contar sobre construção de marca e os desafios de trabalhar com o segmento de moda e café. Conheça como foi possível unir dois negócios diferentes para criar algo único. Ouça agora no Roy Hunters. Maravilha, sejam muito bem-vindos então a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial aqui pra V4 e também esses episódios com convidados sempre são mais legais porque a gente consegue dar uma destrinchada nos negócios e ajudar o pessoal a entender. Então, Cici Navarro, é assim que pronuncia? É assim. Muito bom, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Se apresenta um pouquinho pra galera te conhecer rapidamente e depois Obrigada a gente... Obrigada a você, que isso, que convite Cici. delícia, né? Acho que o podcast é um momento que a gente pensa um pouquinho na nossa história, né? E pode contribuir um pouquinho, né? Então, eu sou a Cici Navarro, uma das fundadoras da Doutora Cherry, do Café Cherry e agora da nossa nova baby, Cici Navarro Collection. A gente começou lá atrás, eu dentista de formação e queria me diferenciar. Então, eu tinha ali uma vontade imensa de me diferenciar, tanto em conceitos, conhecimento, quanto também da forma como eu me vestia no consultório. E foi aí que eu procurei, não encontrei, né? E fiz acontecer um mercado, né, de moda para o vestuário profissional, na área da saúde. Então, a gente começou assim, fazendo jalecos lá atrás, jalecos diferenciados que pudessem trazer realmente expressão, moda, autoestima para um ambiente onde antes não tinha, né? E foi assim que a gente começou. Com R$2.000 eu, R$2.000 minha irmã lá atrás. Era o que a gente tinha e nem foram colocados de vez no negócio. A gente ia comprando um pouquinho, vendendo um pouquinho, comprava, colocava mais um pouquinho de dinheiro e o total foram R$4.000 colocados. Depois a gente nunca mais colocou dinheiro do bolso. A própria empresa sempre reinvestindo nela mesma. Bem bootstrap. Exatamente, bem empreendedora raiz, né? Comecei bem pequenininha lá atrás, nesse ramo de jalecos. Legal, porque o episódio hoje vai ser de moda e a gente não pode esquecer nunca do nosso belíssimo patrocinador aqui, que é a Minimal Club. O pessoal da Minimal tá sempre com a gente e a gente tá sempre com a Minimal também no corpo aí. Hoje o Ricardo tá sempre representando também. A Minimal, só pra tu conhecer também, não sei se tu já tinha ouvido falar, mas o pessoal, eles têm lá camisetas básicas, masculinas, senão, se tivesse femininas eu até teria trazido, mas não tem, só tem masculina nesse caso. Mas é bem revolucionário, porque é super básico, assim, tudo muito no básico e funciona muito bem, porque não amassa, não encolhe, não desbota, é maravilhoso. O pessoal tá sempre com a gente aí. E cupomzinho do Roy Hunters, pra galera que vai fazer a sua primeira compra, ROI20, ROI 20, tem 20% de desconto na primeira compra. E agora a gente pode voltar aqui pro assunto. Nice. Pra a gente iniciar, assim, é justamente a gente queria entrar nesse primeiro momento, que é esse desafio, né? De, pô, não tenho dinheiro, assim, não vem de uma família rica, que a gente vai botar milhões aqui no negócio, ou centenas de milhares que seja no negócio, pra iniciar. E é sempre muito difícil, né? Até que começa o negócio a girar. Né? A parte mais difícil, né? É a parte Parece mais que tudo joga contra, né? Total. Tudo. Eu acho que quanto mais você cresce, mais desafios acontecem. Então, o comecinho é o primeiro passo do desafio, né? Mas pra você continuar crescendo, o desafio vai se tornando proporcional ao tamanho que você quer se tornar, né? Então, as coisas vão tendo, talvez, mais responsabilidades, são mais pessoas que você tá atingindo, é tudo mais, né? Mas o primeiro passo, aquela primeira decisão, né? Perder aquele medo, começar a fazer, aí sim, eu acho que é um desafio, assim, que você já quebra logo de primeira ali aquele medo e aí você consegue partir pra ação, né? Total. E até só pra eu entender, assim, por que tu tava como dentista antes, mas por que teve essa vontade de fazer, fora a questão de, pô, eu tenho
tem o gosto por isso, né? Naturalmente, como tu disse. Mas é uma transição, assim, né? Sair de prestação de serviço pra ir pra um lado de moda, construir uma marca e tudo mais. Já era uma intenção ou tu fez mais como um complemento e aí virou um business? Como é que foi isso? Não, a intenção sempre foi ser marca. Desde o princípio, assim, eu identifiquei este problema, né? Então, eu tava no meio de uma aula de odontopediatria como pós-graduação. E tava uma aula chata, sabe? Aquela aula que você começa a voar, pensar em outras coisas. Não, tá bom, se essa aula não tá legal, deixa eu pensar em outras coisas pra fazer acontecer aqui. E foi aí que eu comecei a procurar. Falei, cara, eu tô me diferenciando aqui. Eu tava fazendo 2 pós ao mesmo tempo, então eu falo que é primeiro a gente ser pra depois parecer ser. Claro. Não adianta a gente parecer ser uma super dentista, uma super qual profissional for, se a gente não estiver trabalhando internamente isso, conhecimento pra isso, buscando ser internamente algo, pra depois externizar. Externalizar, né? Externalizar. Boa. Boa. E foi assim que a doutora Cherry foi criada, né? Eu tava buscando essa diferenciação internamente, em tudo que eu podia fazer. Então, eu levava metodologias diferentes pro consultório pra poder, assim, ter uma tratativa diferente mesmo com o meu pacientinho, né? Que na época eram crianças. Buscava conhecimento em 2 pós ao mesmo tempo. Mas e aí? Quando a pessoa me via, ela me via igual, talvez alguém que não estivesse buscando isso. Então, eu tava sendo, né? Eu estava buscando essa diferenciação, mas eu não estava parecendo. Então, foi aí que eu busquei, então, cobrir essa lacuna, né? De poder trazer esse poder para os profissionais que não tinham, por anos. A gente olhava pro jaleco, o jaleco tem muito significado. Quando eu passei em odontologia lá atrás, a primeira coisa que eu comprei foi o jaleco, eu nem precisava usar ainda. Mas por quê? Porque aquilo era um símbolo, era um significado de que eu tinha começado ali a viver meu sonho. Claro. E assim como eu, muitas pessoas veem o jaleco como esse símbolo. Poxa, por que não trazer a moda pra ele? Por que não a pessoa poder ser diferente um do outro, se expressar da forma como ela quer? Porque moda é expressão, em algo que antes já tinha muito significado, mas não levava tanto essa expressão. Então foi por isso, né? Eu sempre ali imaginei como marca porque eu queria que a pessoa olhasse pra aquilo e lembrasse daquilo que eu tava dizendo, sabe? E aí, quando tu teve essa ideia, quando começou a executar, tu já notou que seria algo que tu conseguiria construir e transicionar. Esse é meu ponto, assim, de beleza, tem essa dificuldade, existe esse ponto que eu, como profissional, tô passando e imagino que outros profissionais passem, e aí tu montou esse negócio, começou a construir isso e já entendeu, não, é isso aqui que eu vou fazer. Então, criou essa vontade e foi direto pra construir esse negócio como um todo. Sim, nessa primeira aula, eu já mandei pro meu cunhado, né, a ideia, porque eu era dentista, então parte administrativa, marketing, essas coisas, eu não sabia nada, porque a gente não tem isso como formação. E nem tinha interesse nisso naquele momento. Não. Eu fazia muito por feeling, então eu já postava as coisas que eu fazia, eu com as crianças no consultório, isso eu já fazia, mas não porque eu estudava algo sobre marketing, não, porque eu achava que aquilo era interessante. Claro. Por curiosidade, mas não por business e tal. E aí eu mandei pra ele porque ele fez publicidade. Então ele também trabalhava num banco como gerente de marketing e tal. Eu falei, cara, é pra ele que eu vou perguntar, né? Porque quando a gente precisa montar alguma coisa, a gente precisa perguntar pra quem sabe mais do que a gente, né? Claro. E foi aquilo que eu perguntei pra ele. Falei, o que você acha? Essa é a ideia? É isso que eu quero fazer? Eu quero que seja uma marca. E na mesma hora ele falou, meu, acho muito legal, porque é um oceano azul aí, né? Porque não tem ninguém que faz. Pois é, nem lá fora, né? Eu nunca Você tinha ouvido consegue falar. começar pequeno, né? Então a gente poderia começar ali no nicho onde eu já atuava, em vários consultórios que eu trabalhava, eu já podia vender. Então, naquele dia, eu já tinha nome, eu comecei a debater com ele naquele momento. Então ele falou, ai, como que vai chamar? Cici Jalecos, não sei o que. Eu falei, não, eu quero um nome que traduza algo mais sofisticado e ao mesmo tempo carinhoso. E foi aí que eu cheguei em Cherry. E aí ele falou, então põe doutora na frente que você vai nichar pro público que você deseja vender. Muito bom. Faz Então, sentido. Faz total foi sentido. assim que a gente sacada. começou. E nessa mesma aula eu liguei pra minha mãe. Ela já começou assim, tá, o que você quer que eu faça? Falei, compra esse tecido, faz assim, assim, assado e arruma quem faça, né? E aí, nessa primeira semana, eu já tava começando o primeiro produto. E nessa mesma semana, minha irmã chegou, eu também quero empreender, eu adorei tua ideia, vamos ser sócio? Eu falei, beleza, fechou. Então a gente já tem o primeiro time, né? Que é a nossa família, que hoje é estruturada, assim, a empresa, cada um na sua diretoria. Até hoje, lógico, com muito mais funcionário, com muito mais desenvolvimento. Legal. O que significa Cherry? Querida em francês. Ah, je ne parle pas français, né? Já não manjo, não. É só inglês aqui.
Muito bom, muito bom. Eu fiquei numa dúvida, talvez seja muito específica do nicho, do modelo de negócio, mas enfim, acho que é interessante falar que é, tipo, as objeções. Não tem uma questão assim da pessoa talvez estar num determinado consultório que ainda não é dela, ela não poder usar, tem que seguir, tem que ter um padrão. Existe essa objeção ou é algo de boa assim no mercado? Existia bastante e a gente foi quebrando isso, educando o cliente que ele podia se expressar, que as clínicas, quando elas se vestem de uma forma melhor, elas vão com certeza atingir melhores resultados com os seus clientes. Então, a gente começou realmente esse nicho do zero, onde tudo era mato, a gente foi, né, abrindo e descobrindo novos caminhos. E foi assim que as pessoas entenderam. Era um problema que eu sentia e eu não sabia que eu sentia, né? E, poxa, se eu puder, todo o meu consultório, respirar o mesmo mood que eu quero passar, isso vai me ajudar a ter resultado. Claro. Então, a gente foi crescendo rapidamente, porque era uma dor de todo mundo. Que legal. A gente fala muito do nível de consciência, né? Então, esse problema que tu acabou identificando pra muitos profissionais, pelo que tu disse, era um problema de nível de consciência zero mesmo. O cara não sabia, eles não sabiam nem que tinham esse problema. Exato. E aí tu criou meio que, não criou, mas pelo menos trouxe à tona ali pra eles esse problema. E era quase que um hábito secular, né? Sei lá, 100 anos, provavelmente o mesmo jaleco, da mesma sempre forma. Assim. E ninguém nunca pensou, né? Porque sempre foi assim, né? Exato. Da inércia. E acho que tem uma mega componente de branding aqui, né? E assim, o jaleco é a parte central da figura de um profissional da saúde. E o que você fez foi adicionar uma nova camada de algo que ninguém nunca tinha conectado, né? Era algo que todo mundo já usava, não é? Eu não criei um produto que ninguém usava. Não, o produto já existia. Eu abri os olhos das pessoas que aquilo poderia ser uma expressão. Claro. Que aquilo poderia trazer moda, que aquilo poderia trazer mais autoestima pra ela. Foi uma mudança de visão sobre um produto que já existia. Perfeito. E tem uma intenção de talvez fazer isso para outras profissões? Sim, inclusive hoje o mix de produtos já ampliou bastante. A gente começou com jalecos, toucas. Hoje a gente tem, sabe, Grey's Anatomy? Então, tem aquele pijama cirúrgico e tal, que era mais largão e tal. A gente trouxe moda pra isso também, conforto, estilo, pra algo que ela consegue usar também além do consultório. É algo que pode transitar. E agora, com o Cici Navarro Collection, que leva o meu nome, a gente já pega todas as empreendedoras. Então, a gente já abriu o mix e abriu o leque também de profissões, para que a gente vista o movimento das pessoas rumo a tudo aquilo que elas desejam. E na sua maior parte, são desejos profissionais, né? Onde as pessoas podem levar seu propósito ali à frente. Então a marca veste o propósito das pessoas, né? Interessante. Voltando um pouquinho, dando um passinho atrás na questão do jaleco ainda, o branco não tem um motivo por ser branco? Tudo era branco lá atrás. Muito pra mostrar sujeira e tudo mais, né? Porque o branco, lá atrás era por isso. Mas a gente conseguiu tirar, não precisa ser só branco. A gente pode levar alegria. Poxa, que diferente eu chegar num consultório e a pessoa tá de rosa pra me atender. E eu me conecto com rosa. E rosa pra mim passa amor pela profissão, passa carinho. Então a gente conseguiu quebrar isso também. Então não precisa ser só branco, a não ser que tenha alguma exigência por um hospital ou alguma, enfim, legislação pelo motivo no qual aquele ambiente tenha. De resto, os consultórios onde a pessoa pode mandar nela mesma ali e usar o que ela deseja, isso trouxe muita humanização entre paciente e profissional. Porque, primeira coisa, que você chega num ambiente, você se conecta através da imagem de alguém. Antes da pessoa começar a falar e você ter outros níveis de consciência sobre ela. Sim. Mas a imagem é o primeiro impacto. Então, quando a gente chega, né, num ambiente onde a pessoa se preparou, ela tá colorida, ela tá alta astral, ela tá trazendo outras cores, a gente se conecta de uma forma. Às vezes, também, ela quer usar o branco para se conectar de outra forma. Então, depende do que o profissional quer passar naquele consultório e do objetivo dele. Então, a gente dá esse leque para ele ter o poder de escolha sobre aquilo que ele deseja passar. Muito bacana. Entendi. E hoje, o profissional consegue personalizar o jaleco dele? Ou você tem como linhas, séries e... As coleções acompanham o mundo da moda. Então, são coleções 4 por ano, a gente tem collab, a gente tem, assim, como uma marca de moda normal, só que voltada para um público específico. A gente consegue personalizar, por exemplo, acima de X peças, a gente tem um time comercial que consegue entrar em contato junto com a criação e, de repente, fazer algo especial para aquela clínica que exige mais personalização, tem mais leque de profissionais diferentes juntos, né? E aí a gente pensa num projeto especial. Isso acontece também. Perfeito. Porque isso fala muito com o seu modelo de distribuição, né? Poxa, será que eu vou pelo caminho do B2B, eu vou pelo B2C? Tô entendendo que hoje talvez você atenda os dois, né? Então você pode atender tanto um grande hospital, uma grande cadeia, onde você vai fazer esse teu SKU, vamos dizer assim, de personalização, entendendo, exato, conectando com aquela demanda, quanto o cliente final. E em sendo o cliente final, imagino que tem um e-commerce, confere? Tem. A gente começou
surfou digital, né? Então a gente começou a venda pelo Instagram. Então a gente Muito surfou bom. muito essa onda. Muito A gente bom. nasceu em novembro de 2014. Bem ali, quando a primeira era do Instagram foi aquela primeira coisa bombástica, né? Do Insta, que todo mundo começou a crescer muito rápido. Quem trazia conexão, trazia humanização, surfou uma onda absurda, assim. E a gente conseguiu surfar. Por quê? Porque a gente sempre levou conexão e comunidade. Então, eu ainda era atuante. Então, eu mostrava, usando na realidade. Minhas colegas também usavam, porque eu vendia naquele meu nicho, no meu ambiente. O grupo ali. E postava elas também usando. A minha irmã era responsável pelo Instagram naquela época. Ela, postava todas as clientes, todos os recebidos e tal. Então a gente sempre foi trazendo essa comunidade, a cliente ali na realidade usando. E com isso a gente foi criando uma comunidade muito forte. A gente também pegou as primeiras influenciadoras da área da saúde junto com a gente. Então elas cresceram junto com a marca. Primeiro a odontologia, era um nicho que eu já estava mais familiarizada. E foi um nicho que pegou essa questão da imagem, da diferenciação e do posicionamento no Instagram mais cedo, dentro dos níveis de consciência da área da saúde. A odontologia pegou isso muito forte. E aí, começou a surgir influenciadora, começou a surgir várias coisas. E a gente começou a ser referência, porque a gente estava junto com elas crescendo junto com a gente, e a comunidade toda não estava distante, porque assim como a influenciadora aparecia no nosso Instagram, as clientes também apareciam. Então a gente sempre foi dando voz e imagem pra isso e tornando uma comunidade muito grande. Até chegar no ponto que a gente tá hoje, que a gente tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, só da Doutora Cherry. Fora o meu, fora do Café Cherry, que daí é uma outra história que a gente vai contar mais pra frente. Vai chegar lá. A gente quer explorar todas. São 3 já, né? 3. Muito bom. Só a primeira. Eu tenho uma dúvida que é, quando vocês escolheram ali o nome do Doutora Cherry e tudo mais, tu já estava criando, já estava fazendo tudo isso que tu comentou agora, né? Toda essa parte de social media e tal, mesmo que ainda era bastante incipiente, não era tão desenvolvido como é hoje em dia, né? Tu já estava fazendo o que a gente hoje já sabe que é meio que playbook de social media, assim, de humanização, não ficar só na propaganda e tal. Por que não, na época, escolher fazer a tua marca? Tipo assim, ser você, ser a cara da marca. Eu era a cara da marca como profissional, como CPF na frente do CNPJ. Uhum. Mas eu não quis colocar o meu nome. Porque eu achava que a marca, ela é muito além de mim. Ela é pro mundo, sabe? Então essa visão sempre existiu. Hoje, eu tenho a minha marca dentro da marca, pra poder juntar moda, rua, esse movimento das empreendedoras que ficam em reunião e tem que sair direto pro lazer e tal, para uma marca que era moda para a área da saúde. Então, pra juntar esse leque de coisas, eu tive que trazer o meu nome junto, e aí virou Cici Navarro Collection. Mas lá atrás, eu queria que a Doutora Cherry fosse uma marca que todo mundo olhasse e pensasse, em algo muito maior, numa comunidade, numa coisa muito mais sobre nós, sabe? A Cici Navarro Collection é uma coleção da Doutora Cherry. Isso. Hoje é uma isso? collab entre collab. Cici e Doutora Cherry, entre o CPF e o CNPJ. Entendi. Muito Mas bom. que pro ano que mistura. vem, provavelmente vai se tornar uma terceira marca do grupo. Eu perguntei isso porque é uma pauta que a gente já discutiu várias vezes aqui. A gente é muito adepto de, tem que construir uma marca e, idealmente, não atrelar a uma pessoa especificamente. Por exemplo, tem o Denner na V4, eu sou um relativamente... Não sou muito grande ainda, mas também tem um pouco da minha cara ali disponível como o cara técnico, vamos dizer assim. Mas é tudo muito apartado. Se amanhã eu parar de produzir conteúdo, se amanhã o Denner parar de produzir conteúdo, isso não afeta tanto diretamente a V4. Então, a gente acredita que esse playbook é um pouco mais interessante, mesmo que na moda seja um pouco mais difícil, né? A gente conhece muitas marcas que são a pessoa, o nome da pessoa e tal, mas que mesmo assim conseguiram se tornar muito grandes. Essa mentalidade que é interessante, né? Não necessariamente só porque é assim que na moda acontece, grandes marcas são assim, mas também conseguiu construir uma marca fora, sem utilizar o teu rosto especificamente, né? Só ele complementando ali, né? Isso que é bem E interessante. teve uma jornada muito interessante, porque antes as pessoas me viam e elas me chamavam de Doutora Cherry. Então, Claro. eu virei tinha essa associação direta. Tinha. E elas, mas seu nome é Cherry? É, Eu legal. ouvi isso várias vezes. Até hoje eu escuto muito menos hoje em dia, né? Porque hoje a minha marca pessoal também tomou uma proporção legal. Mas lá atrás era assim. Então era a Cici que era a Doutora Cherry. Era tipo um personagem, quase, as pessoas confundiam, né? É. Aí teve um determinado momento que eu decidi trabalhar minha marca pessoal. 1 ano depois da criação da Doutora Cherry. Falei, não, vou fortalecer a Cici Navarro.
E foi aí que eu comecei, passo por passo, que não é fácil. Na e prática, aí, seu Instagram. Meu Começou Instagram. a acelerar teu Instagram. Acelerar o Instagram, estar presente em mais eventos, enfim, crescer no mundo da moda, fazer publicidades, enfim, cresci bastante desse outro lado. E aí a Doutora Cherry começou a crescer ainda mais, obviamente, uma coisa é 100% ligada à outra, mas não necessariamente mais precisava estar com a minha carinha lá todo dia. A gente começou a fazer campanhas, enfim, vir modelos junto com a comunidade, enfim, a gente começou a crescer a Doutora Cherry muito além de Cici. Que legal. E a Cici tomando sua proporção aqui. Até chegar um momento, que é o momento agora, de poder juntar as duas e trazer uma força muito legal como essa collab que a gente fez agora. Então, foi os passinhos da jornada, sabe? Isso dá pra dizer até que é um playbook, porque na V4 foi parecido também. Antigamente a gente tinha muito do Denner no YouTube, tinha muito do Denner na venda, a cara do Denner e tal. Ele é o especialista que fez a V4. Depois isso foi se diluindo muito, porque a marca começou a ficar tão grande. E nesse meio tempo a gente fez a mesma coisa. Também começou a construir o perfil dele. Hoje em dia ele tem, sei lá, 100 e poucos mil seguidores, que pra B2B é bem interessante já. E aí a gente tem essas duas grandes forças, né? Até pra fazer um playbook disso na prática, né? É verdade. Muito bom. Pouca gente Então. fala disso também dos timings, né? O timing aí foi fundamental. É tudo. Muito bom. Tempos e movimentos. Total. Olhando assim pro modelo de negócio hoje em dia, né? Tem lá a Doutora Cherry, tem as coleções que teria essa coleção da Cici Navarro Collection, devem ter outros collabs, é bem parecido ali com um modelo de moda tradicional, mas me explica um pouco melhor assim, quais são as vertentes, né? Tem um B2C direto, tem o e-commerce, tem um B2B, tem distribuição, o Denner comentou pra mim que tinha alguma coisa de distribuição que era legal pra gente falar também, então conta um pouco desse modelo de negócio como um todo, assim, pra gente entender. Legal. Como marca, hoje, onde nós somos mais fortes é no B2C, né? Então, a gente tem 7 lojas físicas em pontos muito estratégicos, como de Ipanema, na frente da Lagoa, Iguatemi Campinas, Shopping Morumbi aqui em São Paulo. Legal. Melo Alves com Oscar Freire, junto com o Café aqui. BH, a gente tem o Olegário Maciel, que é uma rua super importante de BH. Brasília, no Parque Shopping. Enfim, Curitiba agora, mais recente. Boa. Também num shopping super importante de lá. Então, a gente se posicionou muito pro B2C nesses últimos anos. Foi bem, assim, foi uma expansão bem acelerada, assim. Os últimos anos foram cruciais, assim, pra gente. A gente cresceu muito em pandemia, muito mesmo. Porque a gente olhou muito pro cliente. E o nosso cliente é o cliente da linha de frente. Claro. E continuou trabalhando. E que a gente precisava olhar com muita empatia, com muito propósito, com muito produto pra atendê-lo também. Então, a gente deu uma acelerada aqui nos últimos anos bem agressiva, sabe? E nosso e-commerce é muito forte também, porque a gente nasceu no e-commerce. Então, a gente fez o inverso do que todo mundo faz. A gente migrou do e-commerce pro físico. Isso, a gente teve a primeira loja física em 2018. E a gente nasceu em novembro de 2014. Então, foram anos aí crescendo digital. 4 anos, né? Pra depois migrar pro físico. Acho que aqui vale até uma pausa, né? Como que foi essa eureka, esse clique de ir pro offline, né? Qual que foi o grande motivador aqui? Show. Então, eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. Acho que tinha 1 ou 2 anos aqui ainda. E a gente tava penetrando em todos os congressos possíveis e imaginários do nicho. Então, a gente começou a viajar. Levava a marca pra ir pra esse calor do físico, pra entender. Stand mesmo. Stand nesses congressos. Que são Eu, minha super... irmã e minha mãe, tipo, montava as 3, vendia, desmontava. Era assim, Sola no de começo. sapato. E a gente vendendo ali. Que legal. A gente fala que era tão engraçado que, tipo, a gente começou a se tornar tão referência, assim, dentro dos congressos, que as pessoas perguntavam antes de ir pro congresso Vai ter Cherry. se a Doutora Cherry estaria. E fazia fila no nosso stand, mas a gente não conseguia dar o melhor atendimento. Por quê? Porque stand é aquele jeito, você não consegue provar muito direito, é aquele vucu-vucu do intervalo das palestras pra comprar e tal. Então a gente falou, tem um potencial aqui absurdo. Só que a gente precisa da experiência. E foi aí então que eu aqui em São Paulo comecei a procurar lugares pra gente ter a nossa primeira loja. A gente teve esse start por causa de rodar e estar junto com o cliente pelo Brasil inteiro. Tem lugar pra Doutora Cherry no Brasil inteiro, porque onde a gente vai, o stand bomba. Onde a gente vai, o stand bomba. Poxa, mas calma, vamos começar por São Paulo. E aí, ok, até você explicar que uma marca de jaleco é legal, que é lifestyle, que as pessoas amam e não sei o quê, e sem ter networking, é muito difícil. Então, quando a gente resolveu abrir o primeiro ponto físico, foi assim, uma luta, porque shopping, você fala, manda um e-mail, né? Você não conhece ninguém. Sou uma marca de jaleco, para mais informações, entra no Instagram, né? Ok, vai ter quem entra, vai ter quem olha uma marca de jaleco, não entende nem o que eu tô falando. Então, assim, foi bem difícil. E aí, foi quando a gente conseguiu essa loja de rua, que é ali na Melo Alves com Oscar Freire, e a loja bombou. Tipo assim, virou ponto turístico dos nossos clientes, do nosso nicho. E foi aí, então, que a gente começou a entender que, valia muito a pena estar no físico. E aí, a gente começou o processo de expansão também pro físico. Então, foi julho de 2018, quando a gente abriu a primeira
da loja. Legal, eu imagino só pelo que você trouxe aqui que tem um quê de experiência nessa sua primeira loja, né? Deve ter tido um temperinho especial, né? Quase que algo meio Apple Store Foi muito legal. Pro mundo da profissão médica, né? Então, como que foi? A gente falou, aqui tem que ser a nossa casa. Então, a princípio, é uma experiência. Vamos ver como que o cliente reage a isso. Por quê? Quando a gente falou que ia abrir a loja física, foi em 2018, a época que todo mundo estava falando que o físico estava indo pro online. Vocês são loucos, vocês já estão crescendo no online, pra quê? Pra que ter esse gasto? Pra que ter... Não, a gente quer dar a experiência que a gente deseja pro nosso cliente. Então, a gente falou, o que a gente vai dar de experiência? Eu pus uma mesa, onde eu desenhava e ficava conversando com fornecedores e tudo, ali no meio da loja. Então, era a mesa da Cici pra tomar o café com bolo e ter ali o tete-a-tete com o cliente, né? Legal. Então, eu ficava trabalhando ali o dia inteiro, vendo o que o cliente tava gostando, não tava gostando, não sei o quê. E a gente colocou o café com bolo desde o primeiro dia. E aí, a gente fez um copinho desse. Tipo isso aqui, com a coroa. E aí, a gente começou a entender que o cliente estava chegando lá e ele queria levar esse copo embora. Teve um cliente que ligou e pediu pra mandar por Sedex, porque ele não conseguia estar na loja, ele não era de São Paulo, mas ele queria falar pras pessoas que ele tinha passado na loja da Doutora Cherry e tomado o cafezinho e comido o bolinho que a gente servia lá. Então, assim, começou a virar um case de experiência, uma coisa super, tipo, caseira, né? Eu fui na loja da Doutora Cherry e tomei o cafezinho deles, uma coisa super, assim, acolhedora. E aí, foi então que eu tive a ideia do Café Cherry. Foi por estar ali, nesse momento, muito na frente do cliente e tal, respirando isso. E ele, tipo, se apaixonando pelo copo de café, que era descartável. É sempre sutil, né? A marca é em torno de elementos sutis, né? Um copo. Cara, eu falei, isso vai ficar na sua cabeça, né? Tipo, o cara ligou pra mandar por Sedex o copo descartável. Que loucura, né? E aí outras mulheres, tipo, chegavam assim com um roteiro de São Paulo. Eu cheguei e vim direto, vinha de mala. Do aeroporto direto pra loja. Olha, eu coloquei vocês como prioridade, hein? Porque eu vou passar aqui, depois eu vou conhecer Oscar Freire, aí eu vou jantar não sei aonde, aí eu vou pro meu hotel, e aí eu começo a minha jornada aqui em São Paulo de congresso, de cursos e tal, que ela tava indo fazer. Eu falei, cara, eles estão priorizando a gente em tudo pra fazer em São Paulo, eles estão querendo vir aqui. Eles estão querendo levar isso aqui. Falei, daí você junta Lé com Cré, né? Daí a gente sempre fazendo pesquisa de tendência lá fora e tal. Gucci já estava abrindo seu restaurante, fazendo essa proposta, né, de levar a experiência do consumidor além do produto e tal. Aí você vai juntando as coisas, chega uma hora que a ideia vem. E foi aí que a ideia veio de abrir o Café Cherry. Eu falei, não, precisa ter essa experiência além, né? E aí a gente abriu a primeira unidade do Café Cherry, que era bem pequenininha, pra atender esse cliente, pra dar experiência além do produto e ser o primeiro case do Brasil a ter um café de experiência da marca. Porque existem inúmeras lojas que tem cafezinhos dentro, mas que leva o nome e que respira o branding e que tem o mesmo propósito, que leva em tudo, em todo ponto de contato a marca. A gente foi o primeiro no Brasil a fazer. E a gente trouxe um monte de diferencial. A gente fez o café cor-de-rosa. Isso não existia no Brasil. Hoje existe um monte. Você inventa uma coisa no mercado e aí populariza, enfim. E a gente trouxe pontos instagramáveis. Por quê? Porque a pessoa, quando ela senta num ponto instagramável, tira uma foto e se sente bonita, é a mesma coisa de quando ela coloca um jaleco, se olha no espelho e se sente bonita. É a mesma proposta de valor em formatos diferentes. E deu muito certo. Então, o nosso cliente amou, potencializou a loja. A loja tem a era pré e pós-café. Então, a loja mudou o faturamento, obviamente. Mas também, ele começou a criar asas para outros clientes que não eram da marca Doutora Cherry. Por quê? Porque ele tinha um café, um Instagram à parte. As pessoas começavam a ir e, de repente, eu via Global indo. Blogueiras muito famosas indo. Por quê? Porque era um café totalmente diferente do que existia ali na região. Legal. E aí, ele começou a se tornar um negócio à parte. E hoje, né, ele é um negócio do grupo onde não necessariamente depende da Doutora Cherry. No começo dependia 100%. E hoje ele é um negócio escalável, independente da Doutora Cherry. Obviamente que juntos são ainda mais fortes. Claro, mas você ampliou tua audiência potencial, Exato. né? Se antes o teu mundo, né? O teu tanque, a gente chama, que é o mercado endereçável, talvez fossem os profissionais de saúde. Agora não, virtualmente o Brasil todo que consome café. E até possibilitou a Cici Navarro vir, né? Porque agora o cruzamento imagina que dentro de uma loja tem a Cici, né? Tem o corner da Cici, onde atinge muito mais pessoas. Tem a Doutora Cherry e tem o café. Claro. Então a pessoa consegue se resolver ali nesse ecossistema, né? Agora um resumo aqui da tua história. Eu achei muito interessante a trajetória, como os pontos vão se conectando e nunca antes, né? Você consegue conectar aquela frase do Steve Jobs que a gente adora, que volta e meia aparece, né? A gente só conecta os pontos olhando pra trás. Então você começou com, atualmente o Instagram lá, operando bem, escutando o cliente. Logo você entendeu que você tinha que estar mais próximo, aí você foi pra eventos, que também é uma baita sacada que fala-se e faz-se muito pouco eventos. Eventos é um baita canal de aquisição. Sim. Provavelmente
realmente foi ali que, pelo que eu peguei da sutileza da tua história, acho que ali deve ter sido um grande ponto de inflexão, de construir a marca perante o público de saúde. Logo veio a sacada da loja, e aí você, dentro da loja, escutando os clientes, capturando esses sinais, você entendeu que tinha espaço para um café, e aí impressionante como as pontas vão se conectando, quando você não perde de vista a experiência e o contato mesmo, e a necessidade e a dor do cliente, né? Impressionante. Exato. E Cici Navarro veio também escutando o cliente. Por quê? A gente faz 8 anos de marca agora. Então a gente tem muita gente que começou junto com a gente. E hoje o empreendedorismo no Brasil, ele tá muito presente na área da saúde. Demais. As mulheres às vezes começam ali, né, trabalhando na clínica dos outros e tal, e se tornam donas da própria clínica, né? E por vezes tem que dividir seu tempo ou até mesmo se tornar administradora daquele negócio e deixar de atuar ali, às vezes na área da saúde, para poder cuidar dessa clínica que se tornou muito grande ou, claro, enfim. Então nessa jornada do cliente, essa mulher que já estava ali, né, nesse momento, nessa fase de sucesso dela, da jornada dela de profissional, a gente tava com esse gap de produto. Como que eu vou então cuidar dessa mulher que se movimenta e às vezes ela atende, às vezes ela é a que vai na reunião levar a clínica dela pra frente, enfim, aquela mulher que transita entre várias funções, né? E foi aí que veio a Cici, porque a gente entendeu essa necessidade dessa mulher também, que já está nessa fase, nessa jornada onde a gente não estava atendendo antes. Que acaba sendo a tua experiência no fim Exato. das contas, né? Exatamente. Daí faz muito sentido. Não foi só porque precisava, porque existe essa persona, mas porque essa persona também é você. E por Exato. isso faz sentido você ter o teu nome e tal, né? Uhum. Total, faz muito sentido. Até essa do café, é interessante que o que eu fiquei na dúvida, assim, o café, ele tende a ser uma marca, ele é uma marca separada, tem toda a sua estrutura e tal, mas vocês pretendem expandir ele como um business de food service ou não necessariamente? Tipo, ele sempre vai estar conectado com o restante do ecossistema. E algo talvez mais inspiracional, né? E mais talvez restrito. É ali. tipo Ele assim, tem vocês- potencial de expansão. Isso Essa é um é- fato. essa é a Isso a questão, gente já né? estudou e tem. Tá. Agora a gente vai entender se a gente vai expandir só junto com a marca, né? Onde a gente colocar ele vai ajudar e potencializar as lojas onde a gente achar necessário. Ou se a gente vai expandir ele também para ser um café experiência e que esteja em vários pontos Um especiais Starbucks, do Brasil. Claro. Então a gente tá nesse momento aí de planejamento estratégico pro café também. Um ponto assim que até é legal, que a gente sempre fica muito pensando sobre isso, é tipo assim, quando a gente vai, tudo é muito legal, sabe? Tipo, tudo é muito interessante Tudo de fazer. parece atrativo, as tudo parece ideias, né? atrativo. Toda hora tem uma ideia É e algo muita interessante. E oportunidade. quanto né? mais a gente trabalha, quanto mais tempo passa, mais oportunidades surgem. Nesse caso, o jeito que foi feito esse café, eu entendi que tinha uma lógica da história, que aí gerou essa oportunidade, e as duas coisas se conectam e fica muito perfeito. Sim. Né? Mas o quanto, aí eu deixo a provocação, talvez pra gente debater um pouquinho, né? Mas o quanto expandir o café por si só como uma empresa de café, tipo um coffee shop da vida, o quanto isso não pode gerar uma falta de foco, sabe? Sim. Tipo, agora eu sou uma empresa de food service ou eu sou uma empresa de moda, ou eu sou os dois, eu vou ter dois CEOs daí, como é que vai ser? Exato. Eu acho que essa deve ser um pouco da É a dúvida que provocação que a tá... gente fica a se dúvida fazendo. existencial, né? Exato. Dúvida existencial. Exato. A gente fez lá atrás na V4, acho que isso foi 2015, eu acho, alguma coisa assim, a gente fez o nosso primeiro advisory board. A gente sempre fala disso porque a gente faturava, tipo, 40 mil reais por mês, que era nada na época, e a gente fez um board, assim, chamou pessoas, executivos, tops ali do mercado e tal, conseguiu algumas conexões que a gente tinha, e a gente tava, na época, querendo construir um software, que é nada a ver, porque a V4 é prestação de serviço e a gente queria construir um software. E aí a gente falou, pô, não, porque software é legal, assinatura, modelo de recorrência, é interessante. E aí a gente sempre lembra que os caras falaram assim pra gente, cara, software é legal, mas restaurante também é legal. Vamos abrir uma hamburgueria? Daí a gente, pô, não, né? Não vamos abrir uma hamburgueria. Eles, então por que você vai fazer software? Se o teu negócio é serviço, você tem uma franquia e tal, é outra coisa. Aí a gente, daquela época até então, a gente ficou muito 100% focado. Tipo, nada tirou nosso foco. A gente vai fazer só isso aqui. E aí saiu de 30 mil, 40 mil pra faturar os 19 milhões por mês que a gente fatura hoje. Sim. Então, pô, beleza, deu certo. E hoje a gente vê que é muito difícil isso, porque tem várias empresas que parecem desfocadas às vezes, mas que, dependendo do jeito que tu olha, é um ecossistema, é um Faz Do jeito que total você conta sentido, também, do jeito que né? você conta também é bem importante. Como você embala isso. Exato,
Exato, né? Então é uma provocação complexa, mas eu acredito que esse modelo que vocês fizeram combinado, assim, é bem interessante. Não, dá um match né? muito importante. Muito importante. Tanto em faturamento quanto em customer experience, né? A nível de margem, o que tem melhor margem? É o de food service ou o de moda? Moda. O de moda, né? No fim das contas, eu imaginei que fosse, mas só pra confirmar, né? Até por isso também acaba sendo uma coisa que tu abrir mais 10 unidades da Doutora Cherry ou abrir mais 10 unidades do Café Cherry, no fim das contas, o que dá mais dinheiro no bolso são as 10 unidades da Doutora Cherry. Tanto em termos de tamanho de comunidade, tudo, o Doutora Cherry é a marca mãe, né? Sim. Então não tem como. Até porque, no fim das contas, a pessoa amar o Café Cherry é uma coisa um pouco mais difícil do que o Doutora Cherry, né? Esse é o ponto da comunidade. A questão é que tá bem assim, são dois públicos diferentes, porque tem os amantes de café e as pessoas que amam turistar. Então o café se tornou um ponto de São Paulo para turistar. O dia inteiro tem review no Instagram e no TikTok de pessoas que foram lá. Turistando por São Paulo, uns perfis assim, né? E tipo de pessoas amantes de café mesmo, que amam boas experiências, brunch e tal. Então tem esse público que não necessariamente é da Doutora Cherry. E tem o público da Doutora Cherry que mostra a loja como um complemento e mostra o café. Mas é muito louco que no café você pega as pessoas filmando, né? E é assim, muito repost. É o dia inteiro. É insano. Tipo, a gente tá com 266 mil seguidores por aí. Mas assim, nunca colocamos um patrocinado. É 100% orgânico em 2 anos. 100% viral, né, nesse caso. Não, um negócio louco, assim. 100% viral. E aí as pessoas começam a filmar o café, fazer o review do café e falam assim, e tem uma loja aqui do lado. E não sei o que. Por acaso o nome até é o mesmo? Então tem esses dois públicos, né? E graças a Deus passam 7 vezes mais pessoas no café do que na loja. Porque café é essa coisa que precisa passar quantidade de pessoas. A cadeira precisa girar, precisa de volume. Então a gente tá com esses dois negócios na mão e agora entendendo como potencializar os dois, como juntos eles se tornam mais fortes. A gente tá nesse momento aí. E você já conseguiu pegar o pulso, assim, do quanto que esse tráfego do café tá agregando para uma oferta tão específica que incremental, né? É um incremental, né? A gente fala muito a gente tem só... É difícil, né, essa conta, né? É difícil tangibilizar, mas a gente tem a era pré e pós-café da loja. Então o faturamento, assim, aumentou muito pós-café. Mas no business de jaleco. No business de jaleco. Na loja. Na loja que fica ao lado. Muito bom. Aí é o incremental que a gente tá falando, né? Tipo, sei lá, a loja faturava 100 mil por mês, depois do café, a própria loja fatura 200. Beleza, Exato. dá pra atribuir esses novos 100 mil ao café, né? Há muitas coisas, né? Mas acho que o branding fortalece, né? E aí mais pessoas passam a conhecer. E a experiência é mais gostosa, e a loja começa a ficar mais... Aquela bola de neve positiva que... Exato. Os negócios que passam do ponto de inflexão ali, ele acaba entrando, né? Essa é a nossa dor infinita, né? Na hora que a gente fala de ROI, retorno sobre investimento, aquela coisa, é muito difícil atribuir, né? O que foi? Foi porque tu fortaleceu mais teu perfil? Foi uma participação no podcast? Foi o café? Né? São várias componentes, uma soma de componentes. É muito difícil, né? Tem coisas que são fáceis de identificar, outras fica aí no ar com achismos, né? Não tem muito jeito. Mas só pela forma que você tá colocando, eu acho que eu consegui sentir a dúvida existencial que vocês estão vendo lá de café ou loja. Dá pra sentir aí nos teus comentários. Exato. Agora, acho que o pano de fundo ali que talvez ajude a responder isso é a visão / sonho grande que você tem pra marca, né? Sim. Esse deveria ser, de alguma forma, a tua estrela norte, vamos dizer assim. Ela é, com certeza. E isso que deve doer um pouco, né? Porque o que a gente é, genuinamente, assim? Lá na última camada, o que somos, o que fazemos, né? Qual que é o nosso why aqui? Exato. Como que essa questão do why, no conceito do Simon Sinek, não sei o quanto que você conhece, responde ou te ajuda a navegar nessa dicotomia das duas negócios? Tudo que a gente faz, a gente coloca o nosso propósito à frente. Tanto é que quando a gente teve a ideia do café, é uma ideia louca, imagina. Claro. Eu tava na segunda loja física, aí de repente eu tava abrindo um café. E abrir um café é totalmente diferente do que abrir uma loja que a gente ainda estava aprendendo de como era a melhor forma, como operar, qual era o melhor sistema. Né? Era tudo muito novo. Muito recente para nós que somos empreendedores raízes, né? Que eu falei para vocês, a gente não tem nenhum fundo, a gente não tem nenhum investidor. Tudo que a gente fez até agora foi nos desenvolvendo e trazendo pessoas para dentro do grupo que nos ajudassem a chegar lá. Ok, mas por que então a gente decidiu fazer? Primeiro, propósito. É levar amor às pessoas. Isso é o nosso balizador de decisão. Quando a pessoa coloca um jaleco, ela sente muito amor, porque era aquilo que ela queria a vida inteira, ela conquistou. Ela tá ali mostrando pro mundo aquilo que ela é, a capa do herói. Claro. Poxa, quanto amor cabe nisso, né?
E aí, quando você toma um café gostoso com alguém ou com você mesmo e tira esse tempo pra você, pra ter uma boa experiência, nada é mais amoroso do que isso. Então a gente consegue trabalhar com a mesma proposta de valor, mesmo propósito, de formas diferentes, mas a cliente consegue entender tudo isso, respirar esse mesmo mood, porque a gente deixa isso muito claro em tudo que a gente faz. E também nos norteia a dizer não. Se aquilo não leva amor, então não tem o menor sentido a gente fazer, entendeu? Então se exclui, enfim, várias coisas a gente já disse não. Claro. Por quê? Porque não vinha de encontro com aquilo que somos, né? Que no fim das contas, né, a roupa, ela é um como, né? A pessoa vai estar ali mostrando. Como eu vou mostrar meios, que eu tô bonita? Através da roupa. Mas o que vai gerar isso, no fim das contas, é o amor que ela sente por ela mesma e pela coisa que ela faz todos os dias. Claro. Então, por isso que ela tá bonita. Por isso que ela quis colocar a capa do herói. Porque ela quer mostrar aquilo que ela nasceu pra ser. E no café é a mesma coisa. O café é um meio de você sentir amor, você sentir ter um momento especial, convidar alguém que você não convidava há tempos, ter um momentinho de paz em meio ao caos, né? Eu falo por mim mesmo que eu não gostava de café. E quando eu me tornei dentista, né? Precisava trabalhar. E aí, o que acontecia? Os meus colegas tinham o tempinho do cafezinho. Então, era entre um paciente e outro, eles iam lá bater um papinho de 5 minutos e tomar um café. E eu não tava tendo esse tempinho, porque eu não gostava de tomar café. Justo. Então, eu continuava atendendo. Falei, não, eu vou gostar de tomar esse raio desse negócio, porque eu preciso desse tempinho. E, no fim das contas, é a mesma coisa. Eu queria aquele tempinho pra me sentir melhor, pra me sentir mais calminha, pra continuar tudo aquilo que eu amava fazer. Aquele tempinho de amor entre eu e os colegas, entre eu e mim mesmo. Então, assim, é a mesma coisa em formatos diferentes. Claro. E Legal. isso é o nosso porquê. Né? E aí os comos são esses todos que a gente colocou aqui na mesa Muito agora. bom, muito através legal. da Cici, da Assim, Café e do super Dr. Chihiro. amarrado. Fazer um paralelo assim que vê se faz sentido, olha só. Porque lá na XP, tu fala muito, tu tá na parte de revenue, tu cuida disso, de trazer mais receita das mesmas pessoas e tal, né? Conseguir... Uma visão LTV, né? Exatamente, De uma alguma visão forma de... tem essa componente ali. Total, o café tem muito a ver com isso, mas olha só, vê se faz sentido. O café da doutora Cherry é a Arena XP da XP? Ou não necessariamente? Não, daria pra dizer, assim. Daria pra dizer que sim, né? Na última camada daria pra dizer. Não da mesma forma, porque são, acho que, escalas e volumes e base de cliente, poxa, muito difícil de comparar, né? A gente tá falando sim. 3 milhões e meio de clientes. Pra uma arena que é localizada, puxa, em São Paulo, super nichada, super focada pra um público X, Faria Lima, etc. Mas é um complemento de oferta, de alguma forma. E que também leva, acho que algum fator positivo, né? Algum temperinho positivo pra marca. Então, a Arena certamente XP, tem um aspecto isso, de branding, mas eu não sei como é que foi a estratégia de criação. Talvez eu vou falar disso, não sei o quanto tu tá atento nessa estratégia aí pra gente falar depois, mas talvez... Eu imagino que também ajude bastante na retenção, nesse caso. Na retenção, aumento de LTV e tal, não? Alguma coisa assim, pelo menos, né? Porque também os tickets dentro do business de investimento são bem altos, né? Pra você conseguir somar tanto via um business ali de, sei lá, de entretenimento, é mais complexo. Ah, tá, sim, não como receita, mas como experiência. Como experiência entendeu? demais. Como experiência, esse é o ponto. Demais. Não, porque o café, no fim das contas, é isso. É uma das melhores formas da gente conseguir, nesse modelo de negócio, nesse exemplo aqui, se aproximar desse cliente, né? Com porque certeza. na prática ela não vai comprar um jaleco toda semana, mas ela pode tomar um café toda semana. Sim. E aí, ok, gera uma receita com uma margem um pouco mais apertada, mas principalmente faz com que essa pessoa não tire da cabeça a marca, né? Então isso que é a graça. E ela volta pra tomar um cafezinho, às vezes ela lembra, poxa, não, podia dar um presente, ou Exato. Ai, quero comprar uma coisa nova, sabe? Pra amanhã eu ter outro ânimo pra ir trabalhar. Então, tipo é mais isso, nessa vibe. Putz, A doutora legal. Cherry mudou tanto a estrutura, assim, de diferenciação mesmo do profissional, que a gente mudou a estrutura dos consultórios. Hoje, eles têm, dentro do consultório, eles passam ali pra pessoal de arquitetura. Não, a gente precisa ter um armário pra jalecos. Olha. Porque ele tem uma coleção, ele não quer estar com o mesmo sempre. Ele quer se mostrar de formas diferentes conforme o paciente que ele for atender, ou enfim, o momento de jornada que ele tá. Legal. Então, ele acompanha as nossas coleções. Ele quer estar sempre renovado, quer dar essa dose de estímulo. Eu falo, às vezes eu quero ir pra academia. Eu, tipo, ai, tô cansado, não sei o que. Se tem roupa nova, eu vou e falo, não, eu quero mostrar minha roupa nova pro mundo. Então, dá aquela dose de ânimo. E pra ele virou a mesma coisa. E aí, elas mostram o armário delas de jaleco. É muito doido, gente. Elas abrem, assim, o consultório e tá aqui vários, tipo... Sabe, enfileiradinhos, passadinhos, como se fosse assim, bonitinhos, uma gaveta de joia, assim, sabe? Que É legal. maravilhoso. Eu não perguntei isso, né? Mas o ticket médio, ele é o quê? Ele é um médio, alto? R$500, mais ou menos. É ok, ele é um... R$500 a venda ou Ticket médio.
Ticket médio. Ticket médio, R$500. Pra internet Muito tá na interessante. média, um pouquinho acima Achei da bem média, né? interessante, um pouco acima. Muito Bem bacana. legal, muito bom. Eu tenho só mais 2 perguntas, assim, pra gente talvez se encaminhar pro final. Eu até citei antes, daí talvez possa ter perdido de tantos assuntos aqui, mas sobre os distribuidores. Tem uma estrutura de distribuição, como é que é isso? Bom, a gente tem revendedoras, né? Então são mais de 120 revendedoras pelo país e fora do país. Então a gente já tem alguns países na América Latina, Portugal, Estados Unidos, enfim, já tem alguns pequenos revendedores em algumas regiões fora do país. Mas são empresas ou seriam, tipo, uma pessoa física ali? Começou lá atrás como pessoa física, hoje todas têm suas empresas. A gente não vende mais sem ter empresa. Sim. Mas eu digo de tamanho, assim. Tipo aquela pessoa que tem revende pras amigos, desconhecidos. até a que tem, tipo, 2, 3 lojas já. Entendeu? Legal, então, que não Loja são física franquias, também. são lojas que vendem artigos, por exemplo, desde o nosso jaleco até o Crocs, enfim, sapatos da moda, enfim. Tipo uma multimarca. Mundo é tipo uma multimarca. Pra médicos. Voltado para a área da saúde. Claro. Exato. Interessante. Então- Esse da área de saúde, assim, de alguns itens eu já tinha visto antes, mas interessante, legal pra entender. E aí a gente tem alguns grandes varejistas, assim, com e-commerces grandes vendendo a gente dentro da área da odontologia. Então isso também é um canal bem forte nosso. Daí esse é o canal B2B de vocês. Exato. Perfeito. E tem o canal comercial, que é isso que eu falei pra vocês, que vende ali pra grandes hospitais, clínicas maiores e tal, que daí faz essas vendas mais fechadinhas pra esse canal. Então são os canais que a gente tem hoje. Legal. Bem completinho, né? Muito. A estrutura de mix de toda- canais aí. Exato. E eventos, vocês continuam? A gente faz, não como lá atrás, É, né? não são esses Humanamente três é mais. impossível, durou Não dá, só 2 anos essa loucura. Mas sim, a gente faz os maiores, a gente já fez eventos fora do país, então a gente já foi no maior congresso do mundo de odontologia que acontece na Alemanha. Que incrível. E nesse congresso a gente viu nossa capacidade mundial. Foi um absurdo, assim. A gente voltou com um bloco desse tamanho de gente querendo revender pelo país, pelo mundo, né, a doutora Cherry. Porque a Legal. gente levou ali os produtos e vendeu, né, ali na hora. Então a gente via, tipo, desde árabes até pessoal da Europa, Estados Unidos, todo mundo comprando ali. E, tipo, apaixonado pelo produto. Que realmente leva muito diferencial. E é uma dor que tem no mundo todo. Claro. Né? E principalmente, por exemplo, se a gente pega lá as árabes, elas às vezes precisam ficar todas ali, né, cobertas e tal, pela religião, mas o jaleco elas podem usar. Então é uma expressão que elas podem ter e que elas amaram. Cada dia ia uma diferente lá, e foi uma blogueira lá desse mundo delas, da odontologia, e tipo, colocou. Cara, postou, as outras colegas ficaram apaixonadas e se inspiram muito nela, foram comprar todo o resto do estoque que a gente tinha na hora. Então foi muito legal. Então a gente viu essa capacidade, obviamente a gente não tava no timing certo, a gente tem muita coisa ainda no Brasil pra focar, realizar e tal. Mas a gente vê que no mundo é algo que a gente iria bem. Tem espaço, né? E tem no muito mercado. espaço, exato. É a pulguinha da... Quando dá o próximo passo. Né? Exato. É que a produção vai ser uma dificuldade nesse caso daí, né? Um pouquinho. Acho que a É, logística tudo, também. né? Logística, produção, enfim. Toda a estrutura de Foco. marketing disso. Foco versus foto. café. Exato, é muita coisa, é muita coisa coisa. interessante. Eu vou finalizar com essa pergunta que eu fiquei na dúvida, assim, porque parece tudo super bem amarradinho, legal. Os desafios não são aqueles desafios ruins, né? Tipo assim, eu tenho um café na mão que é maravilhoso, super legal, super instagramável, tá funcionando orgânico e eu quero saber se eu expando ou não. Baita problema bom, né? Convenhamos. Sim. Mas a minha dúvida pra fechar, assim, é qual que é o maior desafio hoje? Olha, são inúmeros. Mas eu acho que entender que o que fez a gente chegar até aqui não é o que vai levar pro próximo nível. Porque o próximo nível é muito diferente do primeiro nível que a gente tava lá atrás. Então foi isso que esse ano a gente fez. A gente estruturou a empresa inteira. Porque com o grande crescimento que a gente teve foi, tipo, exponencial, assim. A gente cresceu e os processos precisavam ser ali estruturados novamente, entendeu? Então a gente tá nesse exato time. Estruturando o processo da empresa inteira pra gente poder escalar. E agora, a palavra do próximo ano, a gente já fez todo esse planejamento, é a expansão comercial. Então, a gente tem muito lugar para expandir ainda. Nosso site tem muita penetração ainda no Brasil e com logística e tal, melhores, a gente consegue atingir. Enfim, a gente tem muito para onde ir e com foco, eu tenho certeza que essa expansão vai ser absurda. Mas a gente precisou se estruturar muito para esse passo agora, que é uma pernada, né? Agora, o crescimento em cima do que a gente já cresceu é bem diferente, assim, Só sabe? dificulta mais, né, o crescimento. Agora vem a parte divertida.
Agora que vem a parte divertida. Porque agora esse ano a gente estruturou, os processos estão bem claros pra todo mundo. Entrou agora, a gente tá fazendo universidade corporativa, deixando a empresa toda na mesma página, enfim, entrando com seus manuais e tudo mais, que a gente não tinha. Sim. E agora fica mais fácil. A gente tem uma base mais sustentada pra gente construir mais prédios em cima, assim, sabe? Muito bom. Foundations, que eu gosto de chamar. Fundações. Muito Bom, Cici. Quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Onde que eles podem te encontrar? Qual parte do negócio? Porque são várias partes que tu gostaria de divulgar aí também. Vamos lá. Então, meu Instagram é Cici Navarro. A Instagram da marca é doutora.cherry. É DRA.CHERIE. Doutora.cherry. E do café, Café Cherry Oficial. Espero que eu tenha contribuído, né? Muito bacana. Muito bacana. Que tenha dado insights aí pra todo mundo. Muito boa visão. Muito Parabéns. bom. Obrigada. O que tu tem de sugestão pra título Eita. desse episódio? Se tu fosse ouvir ele, tu clicaria por quê? Com qual título? Criando um ecossistema para uma melhor experiência do cliente. Sei lá, vamos Não, algo nessa trabalhar linha, junto. não. Algo nessa linha. Tem algo aqui, tem algo Experiência. aqui. Eu tinha pensado na curiosidade, alguma coisa da curiosidade no aspecto de ter o moda com Moda com café, bem emblemático. Tipo, bem emblemático. meio que pouca gente pensa nisso, assim, não é algo loucura, natural. tomara que seja. O que tu acha desse nome? Jornada do cliente também é um elemento que você falou aí umas 2, 3, sei lá, 4 vezes. Que você consegue associar com café e moda, né? Então... Eu acho que não é essa frase, mas esteja sempre... O cliente é o rei, né? O cliente é ele que vai ali levar o seu negócio. Então, esteja sempre de olho no cliente e identifique as oportunidades. Acho que é isso. Escutando o Um cliente. pouco disso, escutando o De moda cliente. Escute o ao cliente café. e identifique as oportunidades. Como é que é? De moda ao café. Escutando o Da cliente. moda ao café. Da moda ao café. Da moda ao café, e aí talvez isso como título, e aí como a imagem pode ter alguma questão assim da jornada / ouvir o cliente. Boa. Bom, Ótimo. vamos deixar isso pra galera lá, e aí o pessoal depois Nossa joga umas ideias e a gente produção aí, bate. né? É isso aí. E a gente se vê aí no próximo episódio. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.